Olá, gente. Estamos em mais uma segunda-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro ditado pelo Espírito Hamed, denominado As Dores da Alma, hoje conversando novamente sobre a rigidez. Vamos dar início? Para melhorarmos as circunstâncias de nossa vida, precisamos transformar nossos padrões de pensamentos limitadores. Isolando-nos dentro dessas fronteiras estreitas, passamos a encarar o mundo de forma reduzida e nos condicionamos a pensar que a vida é uma fatal provação. Assim, não mais vivemos intensamente, limitando-nos apenas a sobreviver, explorando opções, diversificando nossas opiniões, conceitos, atitudes e recolhendo os frutos do progresso aqui e acolá. Teremos expandida a nossa visão, que será a base para agirmos com prudência e maleabilidade diante das nossas decisões. A arquitetura de uma ponte prevê os movimentos oscilatórios para que a sua estrutura não sofra dano algum. As estruturas imobilizadas nunca são tão fortes como as flexíveis. Mentalidades rígidas não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois nunca estão prontas para mudar ou para receber novas informações. Acho que a gente já pode parar por aqui, né, Dani? Agora no comentário. É muito interessante, né, o que Hamed traz para a gente. Para melhorarmos as circunstâncias da nossa vida, precisamos transformar nossos padrões de pensamentos limitadores, que é algo que a gente bate muito na tecla aqui, né, Tássia, a respeito dos nossos padrões mentais e da necessidade da gente transformá-los, né? Na maioria das vezes não são padrões saudáveis, né? E veja que ele atrela também essa questão à questão do modo sobrevivência, né? E é interessante pensar, porque a maioria de nós vive nesse modo sobrevivência. Dificilmente a gente vê uma pessoa assim que ela está ávida pela vida, né? Que ela está mais consciente em relação à vida. É algo mais difícil da gente encontrar. E veja que essa questão de ter uma vivência mais ativa, uma vivência mais consciente, ela também está ligada à questão da nossa capacidade de adaptabilidade, né? Olha que interessante. Na tecnologia, a gente tem um método, não sei se eu poderia chamar assim, mas só para o nosso entendimento, que chama modelos ágeis. E as pessoas pensam que a agilidade que traz ali no nome, né, métodos ágeis, é em relação à rapidez. Só que, na verdade, essa agilidade ela tá diretamente ligada à capacidade de adaptabilidade a novas tecnologias. Olha que interessante. Então, isso é uma coisa que eu trago de lá para a vida, a nossa capacidade de adaptabilidade. Porque hoje se fala muito nisso, mas o quanto nós estamos preparados para isso sem causar danos profundos em nós? Na verdade, isso, no meu ponto de vista, é também um estilo de vida, a capacidade que você tem de adaptação. E veja que para nós espíritas isso se estende ao infinito. Por quê? Quantas vezes nós, em atendimentos mediúnicos, nós temos contato com espíritos que desencarnaram e não aceitam, em hipótese alguma, o novo estado de alma deles? E isso é o quê? A adaptabilidade. Então, de certa forma, nós temos que ir procurando viver com muito mais consciência, mas também é, procurando também se adaptar a novos estados que a gente vai ao longo do tempo, até porque se a gente for pensar, o que a gente tem hoje na nossa vida é usufruto, nós somos usufrutuários da vida. E ele coloca aqui, ó, mentalidades rígidas não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois nunca estão prontas para mudar ou para receber novas informações. Então, o conjunto da vida que nós vivemos hoje, ele pode ser transformado de uma hora para outra. E a gente tem preparo interno para transformar, para essa transformação que pode suceder na vida? Basta a gente ver uma pessoa que mora lá no Rio, por exemplo, que tem aquelas enchentes quase todo ano. Pensa o quanto que não muda a vida da pessoa, às vezes perde tudo em termos de conforto material, às vezes, né, perde a roupa, perde o alimento, perde a segurança do lar. Será que a gente teria preparo para viver algo assim também? O que não é possível, né, para nenhum de nós.
A gente está aqui na Terra, estamos condicionados às vicissitudes da Terra, né? É, Dani, várias reflexões, né? E eu acho assim, quão bonito é nessa inteireza da vida fazer essas trocas, sabe? Porque, por exemplo, assim, você vem me falar da área da tecnologia, né? Que eu pouco conheço, alguém vai me falar sobre uma área que eu conheço ainda menos, e você vai vendo a beleza em se abrir para novos conhecimentos, né? Que tem uma troca ali profunda, sabe? Então. Que, claro, nem sempre a gente consegue fazer com essa inteireza, né? Mas quando consegue, que bonito é, porque cada pessoa é um universo muito grande e com todo mundo a gente aprende, se a gente tiver olhos de aprender mesmo, né? Com esses olhos de aprendiz que a gente comenta, né? O quanto as pessoas vão passando pela nossa vida pode não ser da nossa área de formação, pode ser muito diferente de nós, pode ser o oposto. Mas se a gente se propuser, a gente está aprendendo com todo mundo e lições assim fantásticas, né? E o quanto a vida é isso mesmo, é se esvaziar um pouco, né, daquele copo que está muito cheio, se esvaziar um pouco para poder caber novas coisas, né? Porque em geral a gente está sempre ali, né? Com um copo muito cheio, mas espera, diminui um pouco aí esse copo só para caber um pouco mais, assim, os ensinamentos, né, para ouvir, para saber escutar e aí formular suas questões, novas perguntas também. E que bonito que é, né, Dani? E também me vem uma coisa muito isso, assim, que poucos de nós de fato vivem. A maioria está no modo de sobrevivência, né? No modo automático, sem pensar muito por que faz as coisas, por que deixou de fazer tal coisa, por que fez, por que pensou daquela forma, e pensar que tudo tem uma explicação. Claro que a gente não precisa se sobrecarregar sempre, mas que de ter essa curiosidade, né, Dani, de se olhar, sabe assim, ó, olha que engraçado, eu tô pensando isso, será por quê? E aí começar toda uma viagem interior, que eu acho que é tão bonito isso, né? Que é isso, é sair do modo de sobrevivência e começar a viver, né? Porque é oxigenar as ideias. Se a gente está aqui numa nova vida, numa nova veste, em novas condições, e como você bem disse ali, completamente mutáveis, a gente não sabe mesmo, não tem o controle do dia de amanhã, né? E aí a gente teria que, o certo, né, seria onde a gente está, dar o nosso melhor e extrair todos os aprendizados daquela situação, com aquelas pessoas. Acho que esse, na verdade, é o grande, assim, a grande intenção da vida, mas o quanto para a gente ainda é difícil mesmo, né? Se abrir ao novo, a novos conhecimentos, a novas áreas da vida, assim, também, né? E tirando um pouco as verdades que a gente acha que tem para oxigenar o conhecimento, né, Dani? Você tem algo a comentar mais? Não pode prosseguir. Então tá, vamos continuar. Isso daqui é uma citação da parte da questão 908 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Paixões podem ser consideradas predisposições impetuosas e violentas se levadas ao extremo. Elas atingem diversas áreas do relacionamento humano, como, por exemplo, a política, a social, a afetiva, a religiosa e a sexual. Predileção pelo lucro é útil, exagero é cobiça. Predileção pelo afeto é valorosa, o exagero é apego. Predileção pela religião é evolução, o exagero fanatismo. Predileção pela casa é necessária, o exagero é futilidade. Predileção pelo lazer é saudável, o exagero é ociosidade. Entendemos, portanto, que a predileção pelas nossas convicções é racional, mas o exagero é inflexibilidade, obstinação, ou seja, paixão. Ser flexível não quer dizer perda da personalidade ou ser volúvel, mas será acessível à compreensão das coisas e pessoas. Encontramos criaturas que se mantêm presas durante anos e anos a conceitos e crenças imobilizadores. Convergiram toda a sua atenção para sentimentos, objetivos ou pensamentos obstinados, dificultando uma amplitude de raciocínio e discernimento. Aberto comentários.
Interessante porque nessa parte me parece que o Hamed ele traz para a gente a reflexão da necessidade da gente educar os nossos desejos, né? Só que também é interessante porque essa educação dos nossos desejos, ela perpassa pelo autoconhecimento que nós temos, né? Se nós não temos o autoconhecimento, se nós não conhecemos quem somos, se nós não conhecemos os nossos gostos, as nossas predileções, aquilo que nos alimenta, aquilo que a gente escolhe, porque às vezes a gente está naquele modo sobrevivência lá da primeira reflexão, e se a gente tiver no modo sobrevivência, pode ser que você não tenha muita consciência daquilo que você escolhe, né? Que você esteja escolhendo por escolher, ou até mesmo que outros estejam escolhendo para você, o que talvez seja até mais grave do que você não escolher, né? Mas então, me parece que ele traz para nós essa questão, por quê? O que que acontece? Quando a gente olha para essa primeira frase aqui, predileção pelo lucro é útil, o exagero é cobiça. Então, quando que a gente vai ter essa, a gente vai educar o nosso desejo por ter lucro, por querer ganhar mais, por querer ter mais, né? Me parece isso. A predileção pelo afeto é valorosa, o exagero é apego. Então, a gente pensar que nós usufruímos da companhia de uma outra pessoa, que no momento ela está ao nosso lado, para que a gente possa crescer e contribuir um ao outro para a evolução, mas que em algum momento a gente vai precisar se despedir, mesmo que seja temporariamente, porque cada um vai seguir caminhos diferentes. E a gente está preparado para isso? E aí, remédio vai, segue, né? Predileção pela religião é evolução, o exagero é fanatismo. Quantas vezes a gente, não só na questão da religião, mas a gente se apega a ideias e que às vezes são ideias atávicas e que a gente não consegue se desvincular delas. Então, a necessidade de reflexão acerca daquilo que a gente é mesmo, o autoconhecimento. Saber o que, que eu estou escolhendo nesse campo, o que, que eu estou escolhendo nesse outro campo aqui. Tá bacana? Tá legal? Tá de acordo? Se eu manter essas escolhas na minha vida lá na frente, o que, que eu vou colher? Qual vai ser o resultado? Nesse sentido, eu estou me educando ou eu estou permanecendo pedra? Então, fica para a gente essa questão, né? Essa reflexão, para que a gente possa ter flexibilidade nessas escolhas, se permitir novas escolhas, se permitir novos conhecimentos. Às vezes a gente está apegado a uma ideia, como eu mencionei, mas existem muitas outras ideias que já evoluíram, né? Que já se transformaram e a gente está lá atrás ainda, né? Então é importante isso para a gente, quando ele coloca aqui, né? Encontramos criaturas que se mantêm presas durante anos e anos a conceitos e crenças imobilizadoras. Convergiram toda a sua atenção para sentimentos, objetivos ou pensamentos obstinados, dificultando uma amplitude de raciocínio e discernimento. Então, nós não podemos ficar presos a ideias, a conceitos, de maneira que isso atrapalhe a nossa visão de mundo, que atrapalhe o nosso discernimento, não é? E é interessante, né, Dani, que é não ser volúvel, né? O que ele comenta, assim, ser flexível não quer dizer perda da personalidade, ou ser volúvel, mais acessível à compreensão das coisas e das pessoas. E que bonito isso, né? De ter meio como essa água maleável, né? Que não tem inflexibilidade mesmo, que como ele diz, é o exagero, né? A questão é o exagero, ou seja, ó, é claro que a gente pode ter predileção pelas nossas convicções. E é interessante isso, né, Dani? Porque se a gente também achasse que tem outras informações melhores, a gente teria outras convicções. Então, as convicções que, em geral, a gente tem é aquelas que a gente mais se afiniza, ok. Mas, né, o problema é o exagero e achar que isso é o certo, é o melhor, é o que vai ser para sempre. Não, o conhecimento é algo progressivo mesmo, né? E isso não significa ser volúvel. E aí eu acho que vai muito para o exagero, que é aquela pessoa que está
sempre mudando a depender das circunstâncias ou das pessoas, do que as pessoas falam, mudando para agradar, que eu acho que isso, assim, é ser volúvel, mas sendo esse ser permeável mesmo, né? Ou seja, tudo que me passa, entra, eu raciocino sobre isso e eu deixo que permaneça aquilo que faz sentido, né? Ou seja, eu estou oxigenando mesmo, né? Como nessa respiração que eu introduzo novas coisas, deixo outras para trás e vou permitindo mesmo essa flexibilidade na vida. E é interessante, né? Porque eu acho que, assim, das grandes lições da minha vida, com certeza, rigidez e apego são algo, assim, muito que as próprias circunstâncias da vida conspiraram para que fossem aprendizados assim muito presentes na minha vida, né? Eu saí de casa, eu tinha 16 anos, eu me mudei 6 vezes e por conta de questões de estudo, por conta de questões profissionais, saí, né, da casa dos meus pais, fui ali em busca de algo melhor, me mudei para 6 cidades diferentes, me mudei assim, umas 12 vezes. Então, sozinha, né? Então, tendo conhecimento, acesso a outras pessoas, a outras vivências, a outras profissões, e o quanto isso abriu muito a minha mente, e quanto me fez desapegar de muita coisa, né? Desapegar, às vezes, do local em que vivia, das pessoas com quem conviviam, da própria família, amigos, ou seja, a gente vai oxigenando mesmo a vida. E a pensar que às vezes a gente meio que quer parar o processo, né? Olha, já deu aqui, agora a gente pode enraizar, mas a vida é isso, né, Dani? É entender assim, faz parte da vida e dos aprendizados da vida você de fato dar o seu melhor com aquelas pessoas naquele lugar onde você está. É um pouco o florescer onde Deus te planta, né? E aí você ir se adaptando às circunstâncias. Poxa, agora está um tempo de maior seca, então eu tenho que me adaptar a essas condições. Agora está chuvoso, como é que eu faço, né? Isso são ciclos da vida também, né? O quanto a gente vai passando e fazendo os aprendizados necessários, enquanto você vai vendo os aprendizados que você tem a fazer na vida, que a própria vida vai te conduzindo para todas essas coisas, assim, né? E o quanto a gente aprende quando a gente se propõe a ter esses olhos de ver, né? E não se cansar, porque a vida é isso, né? É claro que vai ter um ciclo em que isso vai ser mais permanente, às vezes permanente ou mais presente ali na nossa vida, outros nem tanto, mas é saber, a inflexibilidade ela nos endurece mesmo, né? E na verdade o que a vida quer é segue adiante, caminha um pouco mais, vão aparecer novas coisas, outras situações e pessoas, e aí você vai vendo os aprendizados que tem a fazer, né? Então é bonito ver como a vida também conduz. E a gente aceitar tudo isso, né, Dani? Porque também tem aquele processo em que a gente não aceita, em que a gente não quer, em que a gente luta e briga com a vida, querendo que seja diferente. Aceita o fluxo da vida e floresce ali onde você está, com as pessoas com as quais você está, no lugar, na cidade. Né? E que bonito é esse florescer também, sabe? Assim, dos mais grandiosos, que é plantou ali, floresceu. Olha que coisa mais linda. Plantou em um lugar muito diferente, floresceu. Esse seria mesmo o nosso papel, né? E o quanto a vida se encaminha para fazer isso, às vezes de forma forçada, né? Se a gente não faz esses movimentos por conta própria, vez ou outra vem a vida e leva, né? Você tem mais algo comentado? Aí a gente segue. Não, é muito bonito reparar essas estações da vida, né, Tássia? Como que as coisas elas se apresentam de uma forma muito semelhante à própria natureza. Então, a gente vai ter o inverno, a gente vai ter a primavera, a gente vai ter o outono, a gente vai ter o verão, e a gente vai passando por tudo isso, né? E a maneira mais amena, mais tranquila, mais serena de se passar por isso é justamente quando a gente não tem essa rigidez interna, né? Quando a gente não tem essa, quando a gente é capaz de ser uma pessoa adaptável ao, como você colocou, aonde Deus nos plantou, né? Às vezes vai ter um período mais escasso, mais difícil, mas se a gente manter a nossa paz interna, se a gente manter a nossa coragem interior, a nossa esperança, a gente também passa por aquilo, né? Vamos seguir, né, Dani? Vamos lá, então. Esse fenômeno não somente ocorre no mundo físico, mas também com as criaturas na vida espiritual, que permanecem estacionadas compulsoriamente a uma paixão doentia ligada a uma ideia única. Criando uma pluralidade de pensamentos reflexivos, teremos, obviamente, o melhor discernimento para perceber, escutar, ler, aprender e seguir os nossos caminhos.
Nossa saúde mental está intimamente ligada à nossa capacidade de adaptação ao meio em que vivemos, e o nosso progresso intelectual se expande por meio da habilidade psicológica de associação de ideias. Na atualidade, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros e intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, possuem uma maior predisposição para a psicose. Fogem para um universo irreal, classificado como loucura. Essa fuga é, por certo, uma forma de adaptação para que possam sobreviver no mundo social em que relutam em aceitar. Deixar a rigidez mental é fator básico para o crescimento interior. Para aprendermos o bem viver, é preciso que abandonemos as condutas da paixão, quer dizer, das emoções exageradas. As atitudes inovadoras e consideradas inusitadas na vida dos grandes homens foram as que fizeram com que fossem denominados criaturas extraordinárias. Jesus, o sublime renovador das almas, é considerado a maior personalidade sui generis de toda a humanidade. O mestre não somente teve procedimentos e atitudes nobres, mas também inéditos e inovadores, substituindo toda uma forma de pensar rígida, impetuosa e fanática dos homens de caráter austero e intolerante que viviam em sua época. Aberto comentários, Dani. Hamed traz para nós, né, a questão de que esse fenômeno não acontece somente na vida física, mas também na vida espiritual, né? Aquilo que a gente falou, né? Alguns espíritos, quando a gente faz atendimento mediúnico, eles estão no que a gente chama de monoideia, né? E é muito difícil, quando tem um espírito com monoideia, você virar a chavinha ali, né? Tirar ele daquele lugar, mostrar para ele que existem outras coisas que também são importantes na vida e que não é só aquilo que ele está pensando naquele momento, aquele foco que ele está, que existe, né? Então, fica mais claro ainda para a gente a necessidade dessa atenção nossa naquilo que a gente está cultivando, né? Na nossa mente, para a gente poder trazer, eu diria, novos insumos mesmo, né? Quando a gente traz novos conhecimentos para nós, a gente traz material, né, para a gente poder refletir, como o Hamed coloca aqui. Quando a gente cria uma pluralidade de pensamentos, né, teremos, obviamente, um melhor discernimento para perceber, escutar, ler, aprender e seguir nossos caminhos. Então, quando a gente traz essa renovação de ideias para nós, essa renovação de conhecimento, a gente traz também possibilidades para a nossa alma, para o nosso ser, né, Tássia? Olha que bonito que é isso, né? E o quão necessário é. Porque quando ele coloca ali, né, nossa saúde mental está intimamente ligada à nossa capacidade de adaptação ao meio em que vivemos. E nosso progresso intelectual se expressa por meio da habilidade psicológica de associação de ideias. Então, eu acho que quando a gente não busca essa renovação, quando a gente não busca essa adaptabilidade, a gente também está construindo de alguma maneira coisas não saudáveis para nós, né? E o quão difícil é isso, porque a gente ama uma zona de conforto, né? É do ser humano isso. A gente até estava falando anteriormente, né? Como que a gente gosta de ser mais do mesmo, às vezes, justamente por ser um conhecido, por ser um conforto nosso, né, Tassi? Mas o tempo todo parece assim que quando a gente está estudando, a gente é chamado, né, a essa renovação interior. E interessante que me veio à mente agora, a gente é chamado, e me parece que a nossa evolução mais tranquila, mais amena, mais serena, não através da dor, mas através do conhecimento, de reflexões e de transformação de nós mesmos, ela tem muito a ver com essa questão da renovação das ideias e com a nossa capacidade de adaptabilidade, com a nossa capacidade de da gente ser maleável, né? E o quanto isso é necessário, né? Sob pena de acontecer isso que o remédio coloca para nós aqui também, né? Questão de adoecimento mental e como que a gente vive numa sociedade doente mentalmente, né? Eu nem colocaria só mentalmente, porque eu acho que a gente ainda não aprendeu a questão que, assim, a gente cuida muito da nossa vida física, mas nós esquecemos muito da nossa vida espiritual.
da nossa vida mental. A gente lembra muito de Deus quando a coisa aperta para nós. E nós não podemos lembrar da espiritualidade de Deus somente quando a coisa não está favorável. Pelo contrário, quando está tudo bem, é ali que a gente vai adquirindo uma bateria para quando as coisas não ficam bem, a gente ter essa reserva de energia, né? E é interessante, né, Dani, pensar que ele comenta assim, olha o sofrimento dessa alma, né? Que ele comenta assim, na atualidade, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros e intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, possuem uma maior predisposição para a psicose, que é uma certa predisposição mesmo para piorar a saúde mental, né? Então, assim, por quê? Pela rigidez, pela mentalidade de não querer mudar. Eu me recordo muito de um amigo meu comentar da sogra, sabe? Que, enfim, espírita já há muito tempo, em algumas encarnações anteriores, ela tinha sido de fato da nobreza, e era de conhecimento deles, mas não dela. Mas, quando ela foi ficando mais idosa e as condições de vida mudaram muito, uma série de coisas aconteceram na vida dela, o interessante foi que ela se fixou naquela encarnação, ou seja, ela tinha toda um comportamento de grandeza, tinha pensamentos e lembranças de uma para a gente se olhar assim, uma coisa irreal que ela não vivenciava naquela encarnação, mas, ou seja, fixado que estava ali naquela outra vida que tinha sido mais confortável, melhor, né? Então, olha só como a nossa alma é, encontra formas de ir para o conhecido, né? E para amenizar a dor. Mas por que que aquela alma fazia aquilo? Porque era uma forma de se confortar, né? Porque a realidade que ela estava vivenciando naquela encarnação, para ela era muito difícil. Então, veja esses mecanismos que a gente encontra de amenizar as nossas dores, que não precisaria ser assim, né, Dani? Mas também completamente compreensível. Ou seja, acaba indo para aquilo que é conhecido, que é confortável, que de algum modo atrás boas recordações, de certo modo um prazer, né? Mas nessa nossa inabilidade mesmo de vivenciar o real, as, as coisas que tem a aprender nessa própria vida, né? E pensar assim, o quanto a vida também ela é didática e nos ajuda, né? Muitas vezes a gente não quer vivenciar as novas situações, o que que acontece? A gente vai esquecendo, né? Então, muitos dos idosos de hoje também, né, com as questões de Alzheimer, uma série de coisas, acaba esquecendo muita coisa do que viveu e às vezes se fixando ali na infância, que de certo modo também é uma forma de vivenciar momentos alegres ali, de quando é mais criança, mais puro, mais feliz, uma época que não tem, né, tantos esses conflitos. Então, para ver como a nossa alma, se ela não flui com a vida, se ela não é maleável, o quanto a gente não vai buscando esses mecanismos de defesa mesmo, né? Porque você vê uma alma profundamente ferida que está ali querendo esquecer, e acaba que a memória apenas se encarrega de fazer isso, né? Olha, foi muito dolorido, então o que que se faz? Esquece, né? Como uma forma de realmente conseguir enfrentar a realidade, né? Porque não consegue de outra forma. E o quanto isso do monoideísmo é para a gente, assim, uma grande lição, né, Dani? De olhar, assim, que parte da nossa vida isso acontece? Acontece com o quê? Né? O que que eu preciso aqui renovar? O que que eu preciso pensar sobre isso, né? Porque, de fato, muito provavelmente todos nós temos, né, em algum grau, de alguma medida, essa rigidez na nossa vida. E o quanto isso é profundamente dolorido, porque a gente reencarna, ainda mais assim, sabendo da reencarnação, que tudo é muito transitório, mas para a gente ainda é dolorido pensar sobre isso, né? Assim, em vez de aproveitar o momento, extrair os aprendizados de tudo isso, viver relações melhores, né, com maior presença, com maior afeto, né? Às vezes a gente acaba se fechando, né, por essa transitoriedade da vida, por não conseguir sofrer um pouco mais desses impactos, né? Eu acho que por uma falta de resiliência mesmo. Ah, então, se isso aqui pode não dar certo, então deixa eu me fechar completamente, quando na verdade seria deixa eu me abrir, aproveitar isso ao máximo, tanto que tiver na minha vida e extrair os aprendizados, né? Mas para a gente ainda é muito desafiador, né, Dani? Quer comentar mais alguma coisa? Às vezes parece que a gente tem uma certa vergonha também de ter essa liberdade de viver, né, Tássia? Eu fico pensando, às vezes, quando você. A ternura, para mim, ela é um óleo que ela lubrifica as engrenagens da vida, no meu pensamento, sabe?
e a alegria também. E quantas vezes a gente se sente incomodado por partilhar a nossa ternura, por partilhar a nossa alegria, porque o mundo nem sempre oferece isso, sabe? Então, que a gente também tenha essa liberdade interior de viver de uma forma mais terna, de uma forma mais afetiva, porque no final das contas é isso que fica muito para nós. É o quanto de intensidade, o quanto de verdade a gente colocou na nossa vivência, o quanto de liberdade a gente colocou naquilo que a gente vive, e isso também tem a ver com a não rigidez, porque quando a gente consegue viver da forma que a gente acredita, a gente também está nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de aprendizagem, né? A gente não parou no tempo. A gente não tem vergonha de ser e de existir naquilo que a gente é e na nossa verdade interior, né? Nós precisamos disso. O modo vivência consciente, ele depende da gente estar trabalhando de acordo com a nossa verdade interior, né? É, E como ele coloca aqui, né, que as pessoas que foram extraordinárias foram aquelas que viveram de acordo com o que acreditavam, né? Foram aquelas que se colocaram em um papel de se transformarem durante a sua existência, foram aquelas que permitiram que, assim como transformaram o mundo, assim trouxeram coisas novas, mas também se permitiram ser transformados por aquilo que iam adquirindo ao longo da existência também, né? Então, que a gente se permita mais viver, se permita mais experienciar, se permita mais estar consciente naquilo que a gente está fazendo, né? Seja uma coisa simples, seja uma coisa mais complexa, mais rebuscada, mas se você estiver tomando um chá, comendo um bolinho, que você consiga sentir. Se você provar um bolo que ele é de cenoura, você coma ele, você sabe, esse bolo é de cenoura. Se não fala, ele é de laranja. Então, que a gente esteja consciente, né, daquilo que a gente está fazendo, né, Tássia? e só para finalizar, eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive ontem e que a gente comentava muito sobre o quanto o mundo está mudando, né? E o quanto muito das estruturas, das profissões, da sociedade mesmo está mudando e nesse processo de transitoriedade em que você não sabe muito o que vem, né? E o quanto é mais exigido ainda de nós essa flexibilidade, sabe? Inclusive para que, ao entender quais são as novas necessidades, é conseguir inovar nesse momento de transformação, né, Dani? E eu acho que ele comenta isso ali sobre essas personalidades, né? Dessa inovação mesmo, inédito e inovação, que é isso, é um ser que está vivenciando com tanto interesse aquilo, que sabe, inclusive, às vezes, prever as necessidades ou prever o que está vindo e sabe se adaptar a isso, porque é isso, a mudança está aí, os novos tempos estão aí, como que a gente vai fazer esse processo se não aceitando, se negando ou entendendo, bom, está acontecendo, como que eu vou fluir a partir disso, como eu vou melhorar a minha vida, como eu vou melhorar o meu entorno, na minha profissão, como que eu vou me adaptar a tudo isso, né? E o quanto a vida mesmo, a evolução exige isso de nós, né? Como uma capacidade mesmo que a gente tem que gerir, né? E criar, se a gente não tem, começar a realmente dar passos nesse sentido, né? Então, é isso, meu desejo profundo é isso, uma aceitação serena da vida, né, Dani, das circunstâncias, sabe? Eu volto muito a isso, assim, uma aceitação profunda de que a vida sabe aonde quer nos conduzir, por mais que às vezes pareça tudo bagunçado, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Deixa eu fluir, deixa eu aprender, né? Deixa eu me adaptar. E o quanto desafiador é, gente, sem sombra de dúvidas, para mim, pelo menos, ainda é. Mas que a gente vai galgando esses passos aí de evoluir, de crescer, que é para isso que a gente está aqui, né, Dani? Então é isso. Meu convite Isso dessa aí. semana. Então, gente, uma boa semana para todo mundo, né, Dani? Muito obrigada por essa partilha, por essas trocas, sou muito grata, viu? Beijo, gente. Deus Até logo. abençoe. Tchau, tchau.